Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler esse capítulo juntos. Se você tem Bíblia para ligar, Bíblia para abrir. Se você não tem, acompanha aqui no telão. Mas eu queria também dar um destaque antes da leitura. Nós estamos como igreja estudando a série de 1 Coríntios, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Esta é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. E aí você pode perguntar, mas como assim a segunda? Eu estou vendo ali que é a primeira. É porque nós não temos a primeira carta. Mas em 1 Coríntios, no início do livro, nós podemos ler que ali Paulo estava, mais uma vez, estava fazendo um destaque, já havia mandado cartas para a igreja de Coríntios. Então, esta é uma carta de conselho para aquela igreja. Eu costumo brincar a cada domingo, porque os capítulos vão ficando cada vez mais desafiadores, mas nós não vamos nos furtar de ler e entender e estudar a palavra de Deus. Mas eu costumo brincar com os irmãos que parece que esses últimos 3 domingos, quem visita a ponte não volta mais, né? É uma brincadeira porque o texto é um texto muito desafiador, é um texto confrontador, mas nós também acreditamos que Deus, na sua infinita graça, de quando em quando nos dá uma chacoalhada aí, para que nós possamos cumprir o bom propósito que Ele tem para nós, né? Então essa série é aquela série que a gente bate a poeira, né? A gente dá uma tombada, dá uma balançada na cabeça, levanta, bate a poeira e continua seguindo. E eu quero ler então com vocês 1 Coríntios capítulo 10, com esse espírito aí, com esse entendimento, essa motivação no coração, de que as boas pancadas elas são necessárias. Então não se assuste e continue voltando na ponte. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios,
vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa tarde eu quero rogar ao Teu nome. A minha oração com os meus irmãos, minhas irmãs, é que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que Teu Espírito nos visite enquanto estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui diferentes, Senhor, da forma como chegamos neste lugar. Nós queremos depender da Tua graça, da Tua misericórdia e daquilo que a Tua palavra diz. Que Teu Espírito Santo nos guiaria sobre toda a verdade. Por isso, nessa noite, nessa tarde, nessa noite, nós convertemos o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Este é um texto que o apóstolo Paulo está encerrando ou concluindo o seu pensamento e o seu ensino acerca da liberdade cristã. Então nós conversamos um pouco acerca disso no domingo passado. Aliás, fica aqui a recomendação, se você não está acompanhando essa série de 1 Coríntios, eu quero estimular você a assistir os episódios que estão gravados no nosso canal do YouTube, para que você venha se situar do que nós estamos tratando e construindo aqui. Mas nós estamos abordando alguns capítulos de 1 Coríntios e estamos tratando de alguns temas que o apóstolo Paulo tratou com aquela igreja. Por que nós estamos fazendo isso? Não com o objetivo de ficar olhando o passado, admirando o passado, mas no entendimento de que 1 Coríntios é a primeira ponte, certo? O que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios são conselhos atuais para a igreja do presente. Então nós precisamos olhar para este livro como alguém que está olhando para um espelho e compreendendo que aquelas lutas, aqueles desafios, são desafios concernentes à nossa própria jornada de fé, às nossas próprias limitações, às nossas próprias tendências. Então, ler 1 Coríntios é ler primeira ponte. Olhar para o que o apóstolo Paulo disse ali é olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje, quais são os nossos desafios. E esse capítulo todo, ele poderia ser sintetizado em uma frase que o apóstolo Paulo diz nesse capítulo, é uma frase que nós conhecemos muito bem. Aquele que se diz estar de pé, cuidado para que não caia. Aquele que se diz estar de pé, cuidado para que não caia. O que o apóstolo Paulo estava fazendo, ou estava tentando fazer quando ele escreve aos Coríntios e ele diz e dá esta advertência? Talvez o grande orgulho do povo da igreja de Corinto é que essa igreja se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Era uma igreja onde as pessoas estavam inundadas, estavam cheias, embriagadas de vaidade. Elas estavam cheias de si mesmas. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele fala assim: tome muito cuidado com os seus irmãos.
Especialmente os irmãos de mente fraca, tome muito cuidado para que vocês não os atropelem com o conhecimento que vocês têm. Porque aquele povo era um povo muito afiado e muito pronto para poder repreender as pessoas, olhar para os problemas dos outros, mas não tinham a mesma capacidade de olhar para si mesmo. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai tratar sobre a ética cristã. E a ética cristã nos ensina que o conhecimento de um cristão, ele precisa andar de mão dadas com o amor. Porque se um cristão ele anda só na base do seu conhecimento, ele se torna alguém arrogante, alguém orgulhoso, alguém prepotente. E a tendência é que o conhecimento ele vai servir somente para aumentar o nível de vaidade deste irmão. O conhecimento vai só adoecer o ego deste irmão. Então, uma ética cristã, que ela acontece somente na dinâmica daquilo que eu conheço, eu sei, é o que eu penso, é o que eu aprendi, olha como eu sou demais. Esse conhecimento, ele não edifica. Na verdade, a teologia que promove a desunião do corpo de Cristo, a teologia que se faz valer do conhecimento para ficar semeando polêmicas no meio do povo de Deus, é uma teologia maldita. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o apóstolo Paulo nos ensina que o conhecimento precisa andar de mão dadas com o amor, porque aí sim o conhecimento edifica. Então, diante disso, nós estamos ouvindo mais uma vez o apóstolo Paulo conversando com uma igreja que se achava num alto e elevado grau de espiritualidade. Eles estavam entusiasmados com a espiritualidade que eles possuíam. Eles eram crentes narcisistas e eles eram crentes vaidosos. É impressionante perceber como isso também acontece no livro de Apocalipse, quando Deus ele vai repreender algumas daquelas igrejas, e para uma em específico ele diz assim: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. É impressionante perceber como eu e você, nós somos capazes de tão rapidamente desvirtuar a nossa fé. Nós chegamos ao Evangelho, nós recebemos da graça de Deus, nós recebemos salvação, e nós estamos num lugar tão especial, que é o famoso lugar do pianinho. Você está num lugar de humildade, de vulnerabilidade, de abertura. Você está num lugar onde você está disposto a aprender, está disposto a perguntar. Mas aí parece que só basta a gente fazer um cursinho de fundamentos da fé. Parece que basta a gente ir para uma conferência, um acampamento. Parece que basta a gente conseguir ler o Novo Testamento. Pouquinha coisa que a gente começa a experimentar, nós vamos nos tornando pessoas arrogantes. Você chega humilde, mansinho, eu chego pianinho, o coração aberto, inclinado a aprender, na humildade, mas aí daqui a pouco a gente descobre que tem um dom, que tem um talento, daqui a pouco a gente começa a servir, coloca um colete, coloca um crachá, daqui a pouco alguém nos dá um título para pendurar assim como uma medalhinha, e rapidamente nós vamos nos tornando pessoas vaidosas, orgulhosas, prepotentes, e por fim, perdidas. Aquele povo estava usando da sua liberdade para alimentar e inflar o seu ego. Aquele povo estava usando da sua liberdade para viver uma vida com Deus, uma vida pobre, uma vida medíocre. Aquele povo estava usando da liberdade que tinham em Cristo Jesus para se associar com a cultura daquele mundo, daquele tempo, e simplesmente desfrutar de tudo que aquela cultura imoral e idólatra tinha para oferecer. E eles faziam isso de sã consciência, e diziam assim: está tudo certo, afinal nós somos maduros. Eu percebo que isso ainda acontece na igreja dos dias atuais. Pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade elas são escravas dos seus próprios vícios. Pessoas que dizem assim: não, eu sou tão crente, olha, Deus já me salvou, já está tudo resolvido, eu não preciso mudar nada.
O mundo é que me aguente, as pessoas é que me aguentem, eu tenho os meus pecados, mas eu sou livre e os meus pecados se tornaram o meu pet de estimação. Eu vou cuidando deles, eles vão cuidando de mim e está tudo certo, porque a graça de Deus, ela está superabundando, as misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Eu sou um cara meio complicado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas aí na sexta eu já assisto uma pregação no YouTube, porque afinal domingo tem culto. E aí eu vou para o culto mais leve. Nós vamos administrando a nossa vida, vivendo essa loucura que a igreja em Corinto estava vivendo, defendendo a sua liberdade, porque na verdade estavam escravos dos seus vícios. O que pode fazer eu e você desprezarmos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Aí o apóstolo Paulo chacoalhou aquele povo. Ei, se você está de pé, não seja orgulhoso, não seja prepotente, não ache, não pense que está tudo resolvido. Se você está de pé e é maduro, tenha cautela, porque quem está de pé pode cair. Ou seja, a postura de quem está de pé não é uma postura autoconfiante, mas deve ser uma postura de quem está em alerta, porque quem está de pé pode cair. E é uma loucura perceber que nós não estamos falando somente de Corinto, nós estamos falando da igreja dos dias atuais, onde a teologia está sendo cada vez mais associada ao empoderamento humano. Muitas vezes os louvores que mais bombam na internet a título de consumo, não são louvores, são músicas, são produtos. Muitas das músicas cristãs que estão bombando na internet a título de um consumo, elas não são músicas cristocêntricas. Elas são músicas antropocêntricas. O que é isso, pastor? Está falando em línguas estranhas? Mais ou menos. Mas o que eu estou dizendo? A igreja atual pouco canta acerca de Cristo. A igreja atual pouco canta acerca do que devemos nos render a esse Cristo, nos moldar segundo a vontade de Cristo, deixar as coisas que nós não agradamos a Deus para trás. A igreja canta muito mais acerca de um Deus nos fazendo favor, de um Deus nos abastecendo, de um Deus de milagre, de um Deus que vai encher o nosso tanque. Nós estamos muito mais louvando a Deus na perspectiva de um Deus que nos serve, antropocentrismo, o homem no centro, do que uma igreja que serve a Jesus com a sua vida. As mensagens que nós mais consumimos e que mais bomba na internet, como não pregação da parte do Senhor, mas como produto evangélico, são mensagens que trabalham o nosso ego, dizendo: você é capaz, você pode tudo, você vai conquistar o mundo. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é uma chave para que você ganhe o mundo. O Evangelho de Jesus é um chamado para que você venha deixar o mundo para trás. O Evangelho de Cristo não é uma receita para você encher o seu bolso. O Evangelho de Cristo é um caminho para transformar o seu coração. E à medida que nós somos transformados por esse Jesus, sabe o que acontece? O bolso muda, mas a dinâmica é diferente. O Evangelho de Jesus, ele não está baseado naquilo que vai entrar no seu bolso somente, mas especialmente naquilo que sai do nosso bolso, irmãos. Porque nós somos enriquecidos de todas as maneiras. Para quê? Para sermos generosos. Para que as pessoas possam ver a maneira que nós vivemos e elas possam glorificar ao Senhor. Então nós estamos sendo aqui desafiados pelo apóstolo Paulo a ter uma postura de muito cuidado com essa vaidade, muito cuidado com essa autopromoção, muito cuidado com esse empoderamento, muito cuidado com essa teologia que flerta com o coach, e que horas nós não sabemos se nós estamos numa palestra motivacional ou se nós estamos num culto. Nós estamos sendo chamados pelo apóstolo Paulo a ter muita cautela, porque existem pessoas que estão usando da fé para um empoderamento pessoal. A fé em Jesus, ela nos leva para um processo de esvaziamento, irmãos, e não de empoderamento. Isso é uma loucura.
Portanto, aquele que se diz de pé, tome cuidado, tome muito cuidado. E o que fazia aquele povo a se perder na sua liberdade? O que levava este povo muitas vezes para esse caminho de vaidade, de ensoberbecimento? O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, do capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. E o que nós podemos perceber ali? Ele começa a falar da nação de Israel. Ele começa a falar dos privilégios. Ele começa a falar da trajetória de um povo. Por quê? Porque os coríntios, eles tinham no coração essa certeza. A certeza de que estava tudo resolvido. A certeza de que eles não precisariam se preocupar com nada, porque afinal eles estavam servindo a um Deus que foi uma coluna de fogo no deserto, que derramou o maná sobre o povo, que deu da água para o povo. E aí eles faziam um comparativo interessante entre os sacramentos da igreja e o que aconteceu no deserto. Ou seja, da mesma forma que a igreja parte e come do pão, que é o corpo de Cristo, o povo lá atrás comia do maná. Da mesma forma que nós bebemos do cálice do Senhor, aquele povo era abastecido por uma água que vinha da rocha. Então, eles estavam olhando dizendo assim: eu não preciso me preocupar com nada, afinal, olha de onde eu vim, olha o que vem atrás de mim. Nós, enquanto igreja, estamos vindo de um movimento do qual Deus fez no deserto, e olha o que Deus fez lá. A gente pode ficar de boa aqui, a gente tem que se encher mesmo, a gente tem que ser vaidoso mesmo, afinal, olha de onde nós viemos. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Privilégios não garantem o sucesso. Presta atenção, nós não estamos mais olhando para Coríntios agora, nós estamos olhando para a nação de Israel lá no Êxodo. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus. Proteção, orientação, sustento, perdão. Mas a despeito de tantos privilégios, eles não foram bem-sucedidos. Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com a mão forte e poderosa. Israel tinha liberdade do Egito pelo poder de Deus, da mesma forma que os crentes têm sido redimidos do pecado. A Páscoa é um símbolo da cruz. E o êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que nós estamos recebendo através da redenção em Cristo. Mas isso não é motivo para se orgulhar. Isso não é motivo para olhar e dizer assim: está tudo certo, a gente pode ser livre, fazer o que a gente quiser, viver do jeito que a gente quer, porque afinal, olha só o nosso pedigree. Esses privilégios todos, de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo, de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, não pouparam Israel de um fracasso espiritual. Paulo é muito claro em 1 Coríntios capítulo 10, verso 5. Deus não se agradou da maioria daquele povo. Por quê? Porque olhavam para o seu passado e diziam assim: tudo certo, não preciso ser responsável com nada, eu estou aqui para curtir essa tal da liberdade, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer churrasquinho no templo pagão, eu vou comer carne oferecida a ídolo, eu vou cantar a música oferecida a ídolo e está tudo resolvido. O apóstolo Paulo nos mostra que esse privilégio não é capaz de garantir um sucesso espiritual. Cuidado com esta tal liberdade. O segundo ponto: um bom começo não é garantia de um bom final. O que Jesus disse para aquela igreja em Apocalipse: vocês abandonaram o primeiro amor, se arrependam-se, voltem a praticar as primeiras coisas. Qual que é a prática aqui, irmãos? É a prática de um coração vulnerável, é a prática de um coração humilde, é a prática de um coração disponível a aprender. Um bom começo não é garantia de um bom final. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, do capítulo 10, do verso 5 ao verso 12. Nenhuma geração na história viu tantos milagres como a geração da qual Deus não se agradou. Olha só. Muitas vezes nós começamos a nossa jornada de fé com muita dependência, com muita humildade. E aí nós começamos a descobrir que nós somos livres.
E porque nós somos livres, nós começamos a achar que nós somos livres das pessoas, nós somos livres das disciplinas espirituais, nós somos livres de uma vida que cultiva uma santidade pessoal, nós somos livres de prestarmos contas uns para com os outros, nós somos livres de submeter a nossa vida ao Senhor. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, você é livre para fazer planos. Mas a Bíblia também diz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Em outras palavras, não use da sua liberdade para que você venha a dar manutenção aos seus vícios, às suas falhas de caráter e aos seus pecados, porque isso vai te levar de volta à terra da escravidão. Muitas vezes nós estagnamos na santidade pessoal no começo da jornada. É do tipo assim, cara, nos primeiros anos da fé, eu me emocionava, eu levava a palavra de Deus a sério, eu não perdia uma celebração. No momento do culto eu chegava 15, 20 minutos antes, eu começava a me alongar. O que está acontecendo? Vai começar o louvor, irmão. Eu quero estar preparado. Mas o tempo vai passando, sabe o que a gente faz? Aqueles 10 minutos que eram os 10 minutos que nós chegávamos antes, agora se tornou a meia hora que a gente chega atrasado. Aqueles momentos onde muitas vezes nós estávamos pensando assim, como é que eu posso ganhar aquele cara do meu trabalho para Jesus? Agora são momentos assim, Jesus, me livra dessa desgraça desse cara, que cara chato. E nós vamos então, vivendo a loucura, de achar que porque nós temos um bom começo, porque você começou pianinho, começou humilde, começou certo, você vai ter um bom final. Isso é uma insanidade. Sabe por quê, irmãos? Porque 600 mil morreram no deserto. Sabe quantos entraram na terra prometida? Somente 2. Daquela geração, todos pereceram. A Bíblia faz referência a 3 gerações que viram os abundantes milagres. A primeira geração, a geração de Moisés. A segunda geração, a geração de Elias e Eliseu. E a terceira geração, a geração de Jesus e dos seus apóstolos. Mas todas essas gerações que viram tantos milagres no começo, elas foram gerações falidas, porque elas viveram um bom começo, achando que o bom começo é suficiente para o sucesso. O que vai minando a nossa caminhada? E Johan, eu estou entendendo o que você está falando, cara, eu até percebo isso acontecendo na minha vida. Eu acho que quando eu comecei minha caminhada cristã, eu comecei bem pra caramba. Eu me lembro que antes dessas Olimpíadas, que todo mundo fala das Olimpíadas, eu vi uma prova de atletismo, uma maratona de longa distância, uma corrida de rua, classificatória inclusive para as Olimpíadas. E todo mundo começou a exaltar a postura de um brasileiro. Eu esqueço o nome dele agora, mas esse brasileiro estava correndo. Sabe aquele pelotão dos quenianos? Que é aquela galera que, meu irmão, os caras são incansáveis. Pois o brasileiro estava disputando assim, cabeça a cabeça, no começo da prova, com o Bambambam do Quênia. E alguns comentaristas que não tinham tanta experiência, ficavam toda hora dizendo assim, e é o Brasil, olha o Brasil, a revelação do Brasil, olha o Brasil aí despontando, o talento brasileiro, o prodígio. E eu percebia que na narração, aquele comentarista atleta mais experiente falava muito pouco. E aí daqui a pouco aquele cara devagarzinho foi falando assim, precisamos lembrar que isso é uma prova de longa distância. Geralmente os atletas precisam se guardar para completar a corrida. Olha, o fulano de tal está correndo bem, mas parece que ele está dando muito. E existe um longo caminho pela frente. Não deu outra. Passou 2, 3 minutos, esse camarada que estava correndo reto, ele começa a fazer uma curva e ele cai no chão. E ele cai de exaustão. Daqui a pouco ele se levanta, ele tenta correr de novo, ele cai de novo exausto. E o resultado, aquele prodígio, a promessa do Brasil nesta competição e nesta categoria, faliu. Não conseguiu completar a carreira e não conseguiu completar a prova. Por quê? Porque se precipitou demais no começo, mas foi displicente, foi irresponsável com a trajetória futura. Quais são as coisas que vão aparecendo na nossa trajetória, que nos impedem de completar uma boa corrida? O apóstolo Paulo fala acerca disso. Ele comenta sobre os 5 tipos de pecados que estão
previstos na nossa jornada e são capazes de comprometer a nossa corrida. Paulo cataloga estes 5 pecados que marcaram aquela geração que foi reprovada. Que pecados são esses? O primeiro pecado que tornou o deserto ali um grande cemitério da história foi a cobiça. Somos livres. Deus nos libertou. Estamos no primeiro amor. Somos vulneráveis. Estamos dependendo do cuidado das pessoas. Temos um coração ensinável. Mas de repente, parece que o que Deus tem para nós não é mais o bastante. De repente, nós começamos a olhar para a vida do outro, para as conquistas do outro, para as coisas que a cultura desse mundo nos dão como um valor, e nós começamos a cobiçar coisas erradas. 1 Coríntios 10, verso 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele povo tinha tudo o que Deus dava. O maná caía, a água jorrava das fontes. Deus mandava tudo o que eles precisavam, mas aquele povo nutria um coração insatisfeito. É impressionante como nós muitas vezes não cuidamos da nossa fé. E a raiz de todo pecado é a insatisfação com Deus. John Piper fala sobre isso. Um coração insatisfeito será um pecado que vai comprometer a nossa liberdade e vai comprometer a nossa corrida. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 7, ele fala acerca da idolatria. Porque eu e você não somos satisfeitos no Senhor, nós precisamos intitular outros deuses para nós. Porque eu e você, nós somos insatisfeitos com Deus, nós precisamos entregar poder para outras coisas, para que essas outras coisas se tornem o nosso Deus, e essas outras coisas venham a satisfazer aquilo que Deus não foi capaz de satisfazer. Então aqui nós cometemos a idolatria, e ele fala que o que aconteceu quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. O povo não aguenta a espera, a insatisfação faz com que o povo crie um ídolo para adorar. Eu e você somos assim. Já falamos em algum tempo aqui, alguns domingos atrás, sobre o poder que o dinheiro tem sobre a nossa vida. O dinheiro é feito de papel. Um copo de café é feito de papel. Qual a diferença do material? Nenhuma. E qual a diferença então? Por que ninguém mata e ninguém morre por um copo de papel? E as pessoas matam e morrem por um dinheiro de papel? Porque a este papel nós estamos conferindo poder. Idolatria levou aquele povo a desprezar a sua liberdade e não terminar a sua corrida. Terceiro pecado que aquele povo cometeu no deserto: imoralidade. Imoralidade, ela não se separa na Bíblia da palavra prostituição. E as duas palavras, imoralidade e prostituição, elas estão ligadas a uma prática de adoração. Quando eu e você, nós não adoramos a Jesus como verdadeiro Deus, quando eu e você, nós não convertemos os nossos caminhos a Jesus, nós vamos dando espaço para que o nosso coração se torne insatisfeito por alguma coisa. A nossa relação com Deus fica abalada, porque se Deus estivesse interessado em me amasse, eu não estaria insatisfeito. A consequência disso é que eu vou buscar um outro Deus para me atender, então eu vou idolatrar. Não uma estátua. Eu posso idolatrar um celular, eu posso idolatrar um papel, eu posso idolatrar uma pessoa, colocando essa pessoa no lugar de Deus. Eu posso idolatrar uma relação. Tem pessoas que estão completamente insatisfeitas com Deus, e a razão disso é porque elas não são casadas. Quando você é insatisfeito com Deus porque você não é casado, você está a um passo de dizer que o casamento é o seu Deus, é o seu ídolo, é o que vai te satisfazer. A consequência dessa progressão que nós estamos vendo aqui é que isso vai nos resultar em imoralidade ou prostituição. Em outras palavras, você vai se vender, você vai se entregar para questões, coisas, relações ou pessoas.
na busca de resolver esse seu vazio e essa sua carência. 1 Coríntios 10, verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Quarta coisa que prejudica a nossa jornada da lista dos 5 pecados capitais que nós podemos cometer na dinâmica da liberdade cristã: colocar Deus à prova. 1 Coríntios 10, verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Isso aqui, gente, é o tipo de espiritualidade insana, que as pessoas elas não estão exercendo fé. Elas não têm sabedoria. Elas vivem a vida como se a vida fosse uma batalha naval. E eu não entendi. É tipo assim, ele acorda de manhã, e ao invés dele acordar na postura da dependência de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a vontade de Deus na palavra, sendo aberto e vulnerável a ter conversas, pedindo ajuda a pessoas, ele acorda de manhã e ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para a direita, nesta manhã eu vou abrir a janela e a primeira coisa que eu vou ver vai ser um pardal voando. Aí ele abre a janela. Viu o pardal, é para ir para a direita então, está vendo? É para ir para a direita. Por quê? Deus falou. Como? Um pardal apareceu voando. Pessoas que fazem da fé uma experiência esotérica, que pensam assim: não, Deus vai falar comigo. Vai falar comigo como? Um fenômeno sobrenatural tem que acontecer. Alguma coisa tem que pegar fogo, e de dentro do fogo vai sair uma voz e vai falar comigo. Pessoas que desprezam a palavra de Deus. Pessoas que desprezam a humildade de coração de se submeter ao conselho de pessoas mais sábias. Pessoas que não querem viver submetidas a uma autoridade. Esse tipo de gente, ele se reveste de uma espiritualidade parecida com a espiritualidade do povo de Corinto. É impressionante que esse tipo de gente que diz espiritual, você pode perceber que eles fazem coisas que ninguém consegue explicar, e a maioria delas são alegorias, pedaços da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, e que não condizem com a comunidade de Jesus do Novo Testamento, que é uma comunidade humilde, é uma comunidade aberta, é uma comunidade frágil, é uma comunidade que estimula todo o tempo a comunhão entre os irmãos. Deus pode falar com você através de um pardal? Pode, meu irmão e minha irmã, pode. Mas esse pardal que Deus vai usar para falar com você, ele vai ter que estar convertido à palavra de Deus. Esse pardal que Deus vai usar para falar com você, ele vai ter que estar submetido ao princípio de que na multidão de conselheiros há sabedoria. Esse pardal que ele vier a conversar com você, ele vai ter que conversar com você rendido à máxima de que a unidade do Espírito Santo de Deus, ela é estabelecida pelo vínculo da paz que há entre nós. Então aquilo que o pardal falou com você de manhã, que você orou, isso vai ter que fazer sentido para o João, para a Maria, para o Antônio. Isso vai ter que fazer sentido para a tua esposa que mora com você, para o teu marido. Isso vai ter que fazer sentido para essas pessoas, porque o vínculo da paz, a nossa unidade, ela serve como um testemunho da voz de Deus para as nossas vidas. Tem gente que vive essas insanidades da fé. Não tem vida na palavra. Muitas vezes o nome da Bíblia é para ler que nem alguém que está lendo o horóscopo gospel. Leu a Bíblia, irmã? Li sim. Leu a Bíblia, irmã? Li. Todo dia eu leio a Bíblia. É mesmo? Está lendo o quê? Não sei. Como assim não sabe? Não, eu leio o que aparece no aplicativo. O YouVersion joga lá um versículo da sorte. Você lê aquilo e diz assim: ai Deus, o meu dia vai ser maravilhoso. Afinal, olha o que eu li aqui.
Aqueles irmãos que dão o maior valor àquele negócio que tem muito na igreja católica, caixinha de promessa, já viu? Caixinha de promessa é uma benção, irmão. É um monte de fichinha que só tem promessa de Deus para a sua vida. Não tem uma fichinha daquela que você tire e que você não se sinta assim. Ai. E a gente vai vivendo esse tipo de fé, colocando Deus à prova, vivendo uma fé esotérica. E isso vai corrompendo a nossa liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade da intimidade com o Senhor. A liberdade para buscar o seu Deus na palavra. A liberdade para discernir a voz de Deus, pedindo conselho aos seus irmãos, se submetendo a um corpo que é maior que o seu. Você é livre para isso. Último pecado que o apóstolo Paulo trata. 1 Coríntios 10:10. Murmuração. O povo era tão livre, mas morreu. Morreu porque murmurou contra Deus. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meu amigo, eles começaram a reclamar do pão que os fartava, eles não aguentavam mais o maná, eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. Quantas vezes eu e você nós começamos a murmurar? Aqui é a igreja da santa murmuração, irmãos. Quando a gente começou, o pessoal achava que era um box de crossfit. Por quê? Pastor, não dá não, pelo amor de Deus, é muito quente, pastor. É muito quente. Aí Deus deu a graça, botamos ar-condicionado. Toda terça-feira eu reúno com o Roberto chega, e aí, Robertão, está triste? Ah, pastor, é difícil, pastor. Por quê? Ah, porque eu desligo uma máquina, o irmão diz que está com calor. Eu ligo a máquina, a irmã diz que está frio. E aí o povo não se decide, está com calor ou está com frio. Por quê? Nós somos especialistas na murmuração. É a arte de murmurar. Toda hora a gente tem uma coisa mal para se falar. Gente, isso vai minando as nossas relações. Isso vai nos levando para um lugar de extermínio. Você reclama tanto que ninguém te aguenta mais. Quantas vezes nós somos mal agradecidos pelas bênçãos de Deus? Irmã, você reclamava do calor, está frio. Pois assim, Jesus, obrigado, eu vou usar o meu look, que eu não consegui ir para Gramado, eu vou usar o meu look na ponte agora. Eu sou fã de dorama, mas no Ceará não tem frio, pois eu vou usar o look das dorameiras no culto da ponte, com friozinho, pronto. Transforma a sua reclamação em ação de graças. Amém, igreja? Amém. 5 pecados que faziam com que aquele povo desfrutasse da sua liberdade rumo à sua destruição. E aí, Johan, o que eu tenho que fazer então com essa tal liberdade? Como é que eu não vivo uma vida vaidosa, soberba? Como é que eu não vivo uma vida estagnada? Porque eu comecei muito bem na fé, mas agora eu estou vivendo de qualquer jeito. O que eu preciso fazer? O apóstolo Paulo nos responde isso. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 13 ao verso 22, sabe qual é o princípio? O princípio é você compreender que quem nos capacita para vencer as provações é o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, com a nossa liberdade, você é livre, sou livre. O que eu tenho que fazer com a minha liberdade? Correr para os pés de Jesus. O que eu tenho que fazer com a minha liberdade? Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, a minha pequenez. Eu preciso reconhecer que eu sou livre. Eu preciso agora denunciar as correntes do pecado que são capazes de me amarrar a qualquer momento, a qualquer tempo, porque eu sou uma pessoa que tem uma natureza que as coisas que eu quero fazer de bom eu não consigo. Então eu sou livre em Cristo Jesus para quê? Para correr e me humilhar e reconhecer que eu preciso de Deus a todo tempo. Porque se eu usar da liberdade para correr de Deus, acabou, meu amigo. Acabou, minha amiga. Então o que o apóstolo Paulo está nos dando de recomendação? Você é livre para viver do jeito que você quer viver, você é livre. Mas se você viver de qualquer jeito, você vai morrer no deserto. Agora você precisa então converter a sua liberdade a viver como um dependente diário da graça do Senhor. É Deus quem nos capacita a vencer as provações. E aqui o texto está equivocado na palavra tentação, porque a melhor tradução seria provação, porque Deus não tenta ninguém.
Tentação significa uma intenção para o mal, para derrubar. Não é isso que Deus faz comigo e com você. Deus, Ele nos prova. E a provação, diferente da tentação, ela não tem a finalidade de nos destruir. A provação, ela tem a finalidade de nos desenvolver. A provação, ela tem a finalidade de nos depurar. Então Deus está contribuindo, está trabalhando para que em todas as coisas, enquanto nós estamos desfrutando dessa tal liberdade, nós venhamos a crescer, a sermos fortalecidos, não na academia, mas sim fortalecidos na obediência ao Senhor. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer, o povo de Corinto, vocês estão tão inflados aí olhando para o povo de Israel, achando que vocês são a evolução do povo de Israel, pois deixa eu dizer uma coisa, esse povo aí usou da liberdade para morrer no deserto. E vocês são realmente a evolução desse povo, porque vocês estão morrendo, vocês não estão se percebendo, vocês não estão se enxergando. Vocês acham que as coisas vão acontecendo no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua força. Ô Coríntios, vocês estão perdidos. Ô Ponte, você está perdida. Porque a liberdade que nos foi dada é a liberdade que deve nos levar para os pés de Jesus. E nós só conseguimos estar nos pés de Jesus mediante a obediência. E o que é obediência? É saber ouvir. Obediência é esse lugar de você estar aberto para receber orientação, ensino, exortação, cuidado, direção. Obediência é um coração que não é mais teimoso e arredio, que não consegue ouvir uma crítica. Ah, aquele irmãozinho é uma bênção. Ele está em Jesus. Mas basta alguém discordar do irmão ou fazer um apontamento sobre a vida dele que ele vai do céu ao inferno igual uma Ferrari em 3 segundos. Pois irmão, você está usando a sua liberdade para morrer no deserto. Por quê? Porque quem desfruta da verdadeira liberdade é quem aprende a obedecer, é quem aprende a ouvir, é quem abre o coração para ser ensinado, é quem reconhece que tem dificuldade, que tem dilema, que tem problema. E aí ele chacoalha mais uma vez a igreja em Corinto. E ele diz isso. Os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas. Olha só. Aquele povo, que aquela igreja dizia que era a evolução, o apóstolo Paulo diz, esses aí pecaram e morreram no deserto. E vocês são a evolução. E como vocês são a evolução daquele povo, os pecados que a igreja comete são mais sérios do que os pecados que foram cometidos no deserto. E eu não entendi 2 razões. A primeira razão, porque nós temos Israel como um exemplo. E Israel não é o nosso exemplo de triunfo. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Um dos adoecimentos da igreja atual, ela pega o Velho Testamento e ela lê o Velho Testamento e ela tenta implantar na sua cultura uma coisa chamada de nacionalismo cristão. O que é nacionalismo cristão? Nós estamos aqui para dominar o planeta. O planeta Terra é de Jesus, e todo mundo tem que ser de Jesus, e nós somos tão apaixonados por esse Jesus, que se as pessoas não quiserem ser de Jesus, nós temos que ocupar os lugares de poder dessa terra, para que essas pessoas venham a ser quebradas. E aí nós usamos de discurso violento, usando o Velho Testamento, para tentar colocar uma coisa que Jesus não veio fazer. Jesus não veio montar império nessa terra. Jesus veio nos dizer que nós somos peregrinos dessa terra, ninguém monta império aqui, porque a gente está só de passagem, irmãos. E o que Deus tem preparado para nós não é um império, mas é um reino. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, a nossa dinâmica de vida não é mais imperial. Nós não estamos aqui para dominar as pessoas, nós não estamos aqui para controlar as pessoas.
Eu acredito sim, como cristão, que nós devemos ter homens e mulheres nas esferas de poder. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se eu vou ficar olhando para isso como uma regra de hegemonia, eu só quero que no Brasil tenha evangélicos ocupando cadeira política, porque aí o Brasil vai para frente. Irmãos, o homem é pecador, a política é corrupta, e nessa tentativa de dominar o planeta, nós estamos tentando estabelecer uma ditadura em vez de respeitar uma democracia. Nós temos que aprender a conviver com o diferente e oportunizar as diferenças para crescer, para evangelizar, para aprender, para tolerar, para respeitar, para sangrar, porque quando o crente sangra, a vida das feridas que saem do crente santificam muita gente. Então, olhar para trás, olhar para Israel, gente, não é esse exercício de dizer assim: nós estamos vindo desse pedigree, do povo separado e santo. Irmãos, olhar para trás é fazer o exercício de dizer assim: aquele povo fracassou, e nós temos que olhar para trás e depender do Senhor para não fracassar também. Nós olhamos para trás como advertências e não como um espírito de orgulho. A segunda coisa, o nosso pecado, ele é mais sério do que o pecado do povo que morreu no deserto. Primeiro, porque nós temos a referência. Em segundo, porque eles estavam debaixo da lei. E nós estamos debaixo da graça. O pecado de um crente é pior do que o pecado de um ateu, porque quando um crente comete pecado, ele faz isso contra o que ele conhece, ele faz isso contra a bondade de Deus, ele faz isso contra a graça de Deus. Quando um crente comete pecado e usa da sua liberdade para se destruir num deserto, ele está ultrajando a graça e pisando no sangue do Cordeiro. Por isso que o pecado para um cristão é muito mais sério do que um pecado para um ateu ou para o povo que morreu no deserto. E o que fazer com essa tal liberdade? Submeta essa liberdade a Deus, em nome de Jesus. E essa liberdade, de forma prática, precisa se converter. E eu caminho para o fim aqui. O nosso alvo é converter a nossa liberdade. Converter a liberdade em quê? Em responsabilidade. 1 Coríntios 10, do verso 24 ao verso 30, o apóstolo Paulo nos ensina: em primeiro lugar, precisamos converter a nossa liberdade em responsabilidade com os irmãos da nossa comunidade. Eu sou livre para atropelar alguém ou para cuidar dessa pessoa. Mas eu estou em Jesus, então eu só sou livre para cuidar dessa pessoa. Porque a minha liberdade está sendo convertida em responsabilidade. Do contrário, eu vou morrer no deserto. Segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Em segundo lugar, o que fazer com essa tal liberdade? Convertê-la à responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Eu sou livre. Eu sou livre para blasfemar contra Deus. E eu sou livre para glorificar a Deus. Em Jesus, a minha liberdade só tem uma opção: glorificar ao Senhor. Porque do contrário, eu vou morrer no deserto. Converter a nossa liberdade em responsabilidade para vivermos para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. De forma prática, o que é viver para a glória de Deus? Fechar o olho e dizer aleluia, fazer cara de limão no louvor, ficar lendo a Bíblia todo ano e manter o rito religioso, usar a roupa certa e no lugar certo, ser um cara sisudo. O que é viver para a glória de Deus? Interessante o apóstolo Paulo usar esse preceito quando ele fala: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam. Ele não usa a linguagem no singular.
não é quer você coma, não é quer você beba, não é faça tudo para a glória de Deus, é num contexto coletivo. Primeiro princípio, a glória de Deus não é promovida num ambiente de isolamento e de autossuficiência. Viver para a glória de Deus está me levando a amar a Deus amando as pessoas. Viver para a glória de Deus me leva a servir a Deus servindo as pessoas. A segunda coisa, a glória de Deus não é promovida onde eu uso da minha liberdade para levar o meu irmão ao tropeço. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E você não pode fazer para a glória de Deus aquilo que tropeça o seu irmão. E isso nos leva à terceira conversão da nossa liberdade. Precisamos converter a nossa liberdade em responsabilidade de procurar ganhar os perdidos para Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 e 33. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós não devemos ser uma pedra de tropeço. E aqui, irmãos, nós precisamos compreender uma vertente do que é ser uma pedra de tropeço. Jesus, ele falou a respeito dos fariseus que ficavam à porta do reino de Deus. Pessoas que ficavam impedindo com que as pessoas que estavam perdidas entrassem na comunhão, na casa do Senhor. Há sempre um perigo de uma pessoa ser um entrave na conversão de outras pessoas por causa das suas atitudes e do mau uso da sua liberdade. E quando eu falo isso, a gente já pensa assim: Johan, ser pé de tropeço é fazer uma coisa errada, não é? É. Mas também ser pedra de tropeço é deixar de fazer aquilo que é certo. Ser pedra de tropeço é você ser omisso com a responsabilidade que você tem de ganhar quem está perdido. Ser pedra de tropeço é você ficar achando que o evangelho é esotérico. E você fica olhando para quem está perdido ao seu redor e você fica pensando assim: oh Deus, vai acontecer alguma coisa, alguma razão, algum motivo, oh Deus, vai acontecer um mover, para que essa pessoa que está perdida, ela possa se encontrar em Cristo Jesus. Isso é pé de tropeço. Sabe por quê, irmãos? Porque o mover somos nós, porque o agir somos nós, porque o testemunho somos nós. Porque alguma coisa que precisa acontecer para que alguém reconheça Jesus, se você está conectado com essa pessoa, essa alguma coisa é você. E ser pedra de tropeço, então, não é somente fazer alguma coisa de errado, que prejudica a caminhada da pessoa, mas ser pedra de tropeço é ser omisso, é desperdiçar as oportunidades de entregar às pessoas com graça, com amor, a verdade do amor de Deus. E nós não podemos ser esse tipo de pedra de tropeço. Paulo dá o seu próprio testemunho: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que esses sejam salvos. Como eu e você nós temos usado da nossa liberdade cristã? A sua liberdade serve como pedra de tropeço? Era o que os coríntios estavam fazendo, segundo 1 Coríntios 8,13. Usavam da liberdade para levar outros ao tropeço. Nós não somos uma pedra de tropeço, nós somos uma ponte. Nós somos uma pedra que edifica, nós somos uma pedra que constrói um caminho. O que você tem feito com a sua liberdade cristã? Os coríntios, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 23, eles destruíam ao invés de edificar. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade cristã? Os coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, eles agradavam a si mesmos, ao invés de glorificar a Deus com a sua liberdade. O que nós estamos fazendo com a liberdade cristã?
os coríntios, em 1 Coríntios 10, 33, eles afastavam as pessoas de Cristo, ao invés de ganhá-las para Cristo. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, eu queria orar nesse instante. Pai, a Tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A Tua palavra também nos diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, a minha oração é que a nossa liberdade nos leve a fazer tudo para a glória de Deus. A minha oração, Senhor, é que a nossa liberdade nos leve para em tudo nós sermos pessoas agradáveis a todos, sem reclamar e sem pensar nos nossos próprios direitos. Pai, a minha oração é que a nossa liberdade nos leve a olhar para o interesse de muitos e não para o nosso próprio bem-estar. Senhor, a minha oração é que a nossa liberdade, ela seja convertida para buscarmos a salvação de muitos, sem ficar somente preocupado com a nossa salvação, porque na cruz do Calvário, o nosso bolso foi resolvido, o nosso estômago foi resolvido, o nosso coração foi resolvido. Nós somos adotados como filhos, nós recebemos de Ti sandálias para pregar o Evangelho, novas roupas para mostrar o amor de Deus, o anel como autoridade para fazer coisas no poder do Teu nome. Senhor, eu oro para que a nossa liberdade nos leve ao lugar de sermos imitadores de Cristo, sem promover a nossa reputação, sem promover a nossa autoimagem. Senhor, eu oro para que nós possamos desfrutar da liberdade cristã, que significa livrar-se de si mesmo, para glorificar a Deus, se tornando semelhante a Cristo. Pai, eu oro para que esta seja a nossa liberdade, porque esta também é a nossa libertação. Eu oro para que nós possamos ser essa geração que não perece no deserto, porque aprendeu a matar a vaidade, porque aprendeu a submeter e controlar o ego. Eu oro, Senhor, para que a nossa comunidade de fé seja uma comunidade reconhecida pela humildade, a vulnerabilidade de coração, o desejo pronto de receber e acolher, exortação, palavras de conhecimento, correção bíblica. Senhor, que nós possamos ser esta comunidade que está muito mais preocupada com o coração inclinado a Jesus, do que com esse conhecimento que vai nos envaidecendo e nos levando a viver aquilo que não é amor, aquilo que não é comunhão, aquilo que não é compromisso. Obrigado, Pai, porque nós temos um Jesus que usou da sua liberdade para ir para a cruz do Calvário. Obrigado porque nós temos um Jesus que usou da sua liberdade para morrer no nosso lugar, para que através da sua morte nós pudéssemos desfrutar da verdadeira liberdade, a liberdade do sim e a liberdade do não.